aí, vamos lá? Dando continuidade à nossa disciplina de física, né? A segunda parte do vídeo, a gente continua o seguinte, ó. Fatores que influenciam, que influem, né, na verdade, na variação do fluxo magnético, tá? A gente acabou de estudar aqui, no primeiro vídeo, que o fluxo o fluxo magnético é igual ao campo magnético vezes a área da espira vezes o cosseno do ângulo formado entre o campo magnético e a normal, a depender da inclinação da área da espira, né? A depender da inclinação, ela forma um ângulo θ em relação ao campo magnético. A gente viu isso na nossa primeira aula. Porém, a gente tem como variar esse fluxo de acordo com três situações, certo? A nossa primeira situação aqui, ó, coloquei A, né? Pela mudança da intensidade do campo. Então, se eu aumentar o campo, automaticamente eu aumento ali, né? Já que é proporcional, todas essas grandezas são diretamente proporcionais ao fluxo. Se eu aumentar o campo, aumenta o fluxo. Se eu aumentar a área, aumenta o fluxo. Se eu aumentar o ângulo, aumenta o fluxo. Então, eu posso variar o fluxo de acordo com as três definições que está aqui. Se eu aumentar o campo, se eu aumentar a área, ou se eu variar a área, na verdade, ou se eu variar o ângulo, certo? Então, por definição, observa aqui a nossa imagem, tá? O desenho que eu fiz. Eu peguei aqui uma placa, tá? Ou, se você preferir, você pode pensar numa espira. E eu coloquei um pequeno ímã a uma determinada distância da placa, tá? Observe a quantidade de linhas de campo que está saindo desse ímã em relação à placa. E nessa situação aqui, possa ser que seja gerada uma corrente ou possa ser que não gere corrente porque as linhas de campo é pequena. Ou melhor, não são pequenas, são poucas, né? Não, possa ser que elas não estejam efetivamente fazendo uma indução eletromagnética, né? Mas a partir do momento, se eu aumentar o meu ímã ou eu aproximar o meu ímã da minha espira ou da minha placa, automaticamente eu consigo criar uma corrente, tá? Eu consigo induzir uma corrente aqui na minha placa. Então, quando eu aumento, né? Quando eu aumento o fluxo do campo magnético, quando eu faço essa variação do campo magnético, se o meu ímã está mais longe, possa ser que eu não gere uma corrente. Se eu aproximo o meu ímã, eu vou conseguir induzir uma corrente porque eu aumentei a intensidade do campo magnético, beleza? Então, automaticamente, a nossa primeira situação é pela mudança da intensidade do campo magnético. Quanto maior o campo, maior vai ser a intensidade da corrente gerada naquela espira, beleza? Segunda, pela variação da área. Pela variação da área. Se a gente varia a área, se a gente vai variar a área, a definição de um campo elétrico, né, próximo de um campo elétrico, automaticamente a gente varia também o fluxo magnético aí gerado nessa placa. Então, observe o seguinte. No primeiro momento, eu tenho aqui, ó, o campo está entrando, né? Lembrar lá com o X o campo está entrando, o campo está saindo se for uma bolinha, né, no meio. Aqui o campo está saindo. Como é X, o campo está entrando. Então, eu tenho uma região onde eu tenho um campo magnético e eu tenho aqui uma espira, um pequeno circuito, né, formado a partir de um galvanômetro e uma placa, ou se você preferir, uma espira. Se eu adentrar a partir da relação de uma força existente aqui, eu começar a puxar minha placa, ou melhor, a começar a puxar meu galvanômetro ali, todo aquele circuito, ele vai começar a adentrar na região onde existe um campo magnético. E aí, como ele vai começar a entrar, vai começar a variar a área, né? Ora eu vou ter um pedaço de área pequena, ora eu vou ter uma área maior e assim sucessivamente, até que toda a placa esteja dentro da região do campo magnético. Lembrando que se toda a placa fica dentro do campo, da região onde existe campo magnético e toda a minha área está coberta de campo magnético, cessa a corrente elétrica, tá? Porque aí a definição de choque de corrente magnética, ela não sabe se vai para um lado ou para o outro, ela estaciona. Então não tem mais o campo magnético quando a minha figurinha estiver toda dentro da região. Quando a minha área estiver toda completa
toda imersa dentro da região do campo magnético. Só que, como ela ainda está entrando na região do campo magnético, ou seja, eu estou variando a minha área. Ora, eu só tenho esse pedacinho aqui da minha área dentro da região, mas daqui a pouco eu vou ter uma região maior, daqui a pouco eu vou ter uma região maior, até ela estar completamente toda dentro. E assim eu vou variando a área. Se eu vario a área, se eu estou variando a área, automaticamente eu vou aumentar o meu fluxo. E aí o que é que acontece nesse sentido? Deixa eu apagar aqui para a gente tentar, vou tentar mostrar a vocês o que é que acontece, né? Então eu tenho uma região de campo magnético, aqui ó, devagarzinho aqui, de boa, para que a gente possa mostrar para vocês o que é que vai acontecer, tá? Com a questão dessa sessão. Vou chamar aqui, ó, preste atenção, tá pessoal? Vou chamar aqui, ó, vou dizer que aqui é um pedacinho C e aqui é um segmento de reta CD, tá? E aí eu vou colocar esse pedacinho de reta CD aqui, CD. Ou seja, esse CD tem um comprimento L, tá? Imagina lá quando eu falei que você tem um condutor retilíneo imerso dentro de uma região de campo magnético. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Então você tem, da minha placa, de toda a minha situação aqui, eu só vou analisar esse pedaço aqui, esse condutor, porque toda essa região aqui é uma região condutora. Então imagina aqui toda a minha região, essa seção, tá? E observe o seguinte, essa seção é formada por íons livres, né? Por íons livres, né? Que aí quando eu coloco dentro da região de campo magnético, eu vou induzir uma corrente elétrica nele, né? Então vai sair uma carga, por exemplo, dessa região negativa e ela vai ter que passar por todo esse comprimento de área. Só que, como você sabe, você tem... Deixa eu pegar o desenho ficar certinho, tá? Você tem a carga aí nessa região. Tarará. Deixa eu pegar aqui o desenho, tá, pessoal? Para ficar certinho aí no desenho. Você tem a velocidade, que a placa está entrando, porque se você está puxando, automaticamente ela está indo nessa direção. Então aqui você tem uma velocidade. Automaticamente você tem uma força. Essa força aqui, ó, nesse caso vai ser chamada de força magnética, porque está dentro da região do campo magnético, força magnética. Observe que se você colocar a regrinha da mão esquerda, força magnética apontando para baixo, você tem o campo entrando e você tem a velocidade para lá, né? A regrinha da mão esquerda descreve muito bem essa situação. Então você tem essas características aqui. E aí, ó, com essas características, nessa situação, né, você tem aqui um portador de carga. Para ele sair dessa região, para ele sair desse ponto e ir até esse ponto, é exercida uma força magnética nele, né? Por isso que tem aqui a definição da força magnética. E aí a gente traz isso para essas relações. O que é que tem nessas relações? O trabalho que essa carga executa para sair do ponto C e ir até o ponto D é descrito pela seguinte relação. O trabalho é igual à força magnética vezes o comprimento. Está tudo aqui, né? A força magnética e o comprimento do nosso condutor. Então está aqui descrito. Porém, nós sabemos o seguinte, que a FEM é igual ao trabalho dividido pela carga. Isso a FEM gerada, né? Ele fala aqui, ó, a FEM induzida é dada por... A FEM induzida nessa situação é dada pelo trabalho dividido pela carga, certo? Com essa situação aqui, ó, a gente pode fazer uma substituição, né, de trabalho por trabalho, e essa fórmula resulta nessa. A FEM é igual a força vezes o comprimento dividido pela carga. Porém, a gente sabe que é força magnética, né? A gente calculou força magnética para quando o ângulo for igual a zero. Quando o ângulo é igual a zero, porque o seno, o ângulo formado entre a força magnética e o campo é perpendicular, né? É perpendicular, então é 90 graus. Seno de 90, se você voltar lá na fórmula que define a força magnética, é seno de alfa. Se alfa é 90, seno de 90 é 1. Logo, a gente sabe que a força magnética vai ser definida por essa relação aqui. Força magnética é igual a Q vezes V vezes B.
Se eu substituir esse cara aqui, ó, no lugar da força, a carga vai cair com a carga e vai sobrar só essa relação aqui, tá? Então, por definição, a FEM induzida numa situação dessa é igual a velocidade vezes o campo vezes o comprimento, né? E aí a gente chega nessa relação aqui, simples e fácil, tá? O entendimento da questão em si é mais difícil do que entender a relação da fórmula, tá, pessoal? Porque aqui a gente tem que fazer uma análise para a gente entender o que é que está acontecendo. Quando o meu circuito estava fora, quando eu apliquei a força, ele começou a se mover com a velocidade V e ele começou a entrar no campo. Quando ele entrou na região do campo, automaticamente eu peguei aqui só esse pedaço desse condutor para poder exemplificar o que é que está acontecendo. Que os íons livres desse condutor vai fazer um percurso. Ou pode sair do ponto C e ir em direção ao D, ou do D em direção ao C. Só que aqui eu peguei do C, né, em direção ao D, até porque eu estou pegando pela definição do campo. O campo está entrando, a velocidade está indo para lá, então a minha força só pode estar para baixo, né? Minha força magnética só está para baixo. Então, por definição, os meus íons livres vai sair do ponto C e vai em direção ao ponto D, que são os portadores de carga. Então, a cargazinha aqui, ó, vai sair do ponto C e vai em direção ao ponto D. Se ela vai sair do ponto C em direção ao ponto D, realiza trabalho. Trabalho vai ser definido pela relação da força magnética, né? Trabalho é igual a força magnética vezes o comprimento que ela vai percorrer, certo? E aí a gente chega nessa definição aqui, ó, que a FEM é igual a velocidade vezes o campo magnético vezes o comprimento aí dessa haste. Essa é a nossa segunda situação. Terceira situação. Terceira situação é pela variação do ângulo alfa, tá? O ângulo também interfere na variação do nosso fluxo. Imagine que você colocou uma placa condutora, ou melhor, uma placa na região de um campo magnético. Por essa placa, a gente tem um fluxo, tá? Tem um fluxo magnético aí passando por essa placa. Porém, se você pega essa placa que está perpendicular ao campo, se você inclina ela um pouquinho, se alguma coisa acontece com essa placa, com essa região, e ela dá uma inclinada em relação ao campo, deixa de ser perpendicular em relação ao campo, aqui ó, ela deixou de ser perpendicular em relação ao campo, e eu tenho aqui a normal, que a normal agora sim, ela é perpendicular à normal, aqui ó, perpendicular à normal. Então houve uma variação aqui de um ângulo alfa. Essa variação vai fazer com que o meu fluxo tenha uma variação, beleza? Então tá aqui as três situações. Espero que vocês tenham entendido, tá? Eu posso variar o meu fluxo em função do campo magnético. Se eu aumento a intensidade do campo magnético, se diminuo a intensidade do campo magnético, eu vou variar, né, a intensidade do meu fluxo. A área também, se eu conseguir variar uma determinada área aí da minha espira ou da minha placa em relação ao campo magnético, eu também posso variar o meu fluxo. E se eu variar o ângulo, alfa, eu também posso variar o fluxo, aí o fluxo magnético. Sentido da corrente induzida. Lembra que eu falei disso, pessoal? Lembra lá, né? No vídeo anterior, nossa AFEM era dada por menos a variação do fluxo, não era isso? Sobre a variação do tempo. Se eu não me engano é isso, né? É. E aí vocês viram que eu coloquei um sinalzinho de menos. E aí eu disse, pessoal, vamos melhorar essa explicação quando a gente chegar na segunda parte do vídeo, que vai falar sobre a lei de Lenz. E é justamente o que a gente vai ver aqui, ó. O sentido da corrente induzida é tal que seus efeitos, né, tendem sempre a se opor à variação do fluxo que ele dê origem, tá? Eu acho que aqui ele deu origem. Deixa eu ver aqui a definição. Que ele deu. Tá faltando que ele deu. Que ele deu origem. Então vamos lá. Ela vai se opor à variação da corrente induzida. O sentido da corrente induzida, ele vai ser oposto, ele vai se opor à variação do fluxo. Então sempre é oposto. Então se a fenda é negativa, a corrente é positiva. Se a fenda é positiva, por algum motivo, a corrente vai ser negativa. Sempre vai ser um oposto do outro, tá? Então
Prestem aí na atenção na lei de Lenz. E isso acontece por dois motivos. Tem dois casos para que isso aconteça. E aí eu vou ler, tá? Esses dois casos porque não deu para colocar no quadro. Primeiro caso. A variação do fluxo é devido à variação do campo magnético. Surge uma corrente com um sentido tal que crie um outro campo com tendência a neutralizar essa variação. Vamos ler de novo para a gente poder entender, tá, pessoal? Olha só. Primeiro caso. Caso a variação do fluxo seja devida à variação do campo, que é essa situação, né? Porque eu estou variando o campo aqui, eu estou dando uma intensidade maior no meu campo, se eu afastar eu dou uma intensidade menor no meu campo. É a situação dessa daqui, tá? Parecida com essa. Eu até coloco um desenhozinho aqui, ó, no meu material, que é justamente, ó, aqui eu tenho um campo menor, ou melhor, eu tenho um campo maior porque eu estou aproximando o ímã, e eu tenho um campo menor porque eu estou afastando o ímã, tá? Ele fala o seguinte, do campo magnético surge uma corrente com um sentido tal que cria um outro campo com tendência a neutralizar essa variação. Então, quando eu crio uma intensidade maior ou menor, automaticamente vai surgir uma corrente que vai gerar outro campo. Porque a gente sabe o seguinte, campo gera corrente, campo gera corrente e corrente gera campo. Isso aqui é vice-versa, tá? Um gera o outro, certo? Então é isso que ele está dizendo. Quando eu gero um campo, automaticamente, ou melhor, quando o campo gera uma corrente, essa corrente gera um campo que vai se opor a esse de forma a neutralizar, certo, pessoal? É isso que ele está dizendo. Segundo caso. Caso a variação do fluxo seja devido à variação da área do circuito fechado, graças à movimentação por meio de uma força externa, que é como eu coloquei aqui, tá? Força externa, cadê? Força externa. Surge uma corrente induzida com um sentido tal que cria uma outra força F com tendência a neutralizar essa ação. Então observa o seguinte aqui, ó. Ele colocou, a placa está entrando, ó, automaticamente, ó, mas observa aqui, ó, a força externa está indo para um lado, existe uma força contrapondo ela, de forma a neutralizar a força, tá? Para que essa placa fique fixa. A mesma coisa se você estiver empurrando a placa, força externa, vai existir uma força que vai neutralizar essa outra força. Foi isso que ele acabou de dizer. E observa o seguinte, né? Ó, observa o sentido da corrente nessa, quando você está puxando a placa e a placa está querendo ir para dentro do campo, olha o sentido da corrente, para cima. E quando você está empurrando a placa e a placa está fazendo uma força querendo sair. É como aquelas forças, né, de atração e repulsão. Mais ou menos isso aqui que ele está botando. Observa o sentido da corrente. Automaticamente ela sempre vai se inverter, tá? Quando você está fazendo num sentido, a corrente tem um sentido. Se você faz no outro, a corrente tem outro sentido. Sempre vai acontecer isso aqui quando a gente estiver gerando campo, tá? E aí a gente termina essa segunda parte da aula, mas eu já deixo em aberto para vocês, pessoal. Não se acanhem. Procurem mais informação sobre isso, tá? Se vocês tiverem um livro, procurem ler um livro sobre esse assunto. Se vocês não tiverem, por favor, procurem outras videoaulas, porque aí o professor pode dar mais informações do que as que eu dei, para poder ajudar vocês aí no entendimento desse conteúdo, beleza? Então, tá aí os nossos fatores que influenciam, tá? Na variação do fluxo. A variação do fluxo pode ser influenciada pela variação do campo, pela variação da área e pela variação do ângulo. O sentido da corrente sempre é o oposto, né? Porque quando você tem uma corrente induzida, automaticamente há uma variação do fluxo, vai se opor a ela. Se você tem uma corrente induzida para um lado, o fluxo vai se opor a ela dando para o outro lado, ou seja, sinais opostos. Lembrem disso, tá? Essas são as definições. Essa parte foi mais definição, né? A gente só tem cálculo mesmo, essa definição aqui da FEM. Na segunda parte é onde eu tenho uma variação aqui da área, né? A variação da área da minha espira, que está entrando na região do campo magnético. Aí eu tenho aqui a minha FEM induzida aqui, né? Beleza? Por hoje é só. Vamos deixar para nossas aulas a gente poder discutir melhor.